Muchas gracias, hermano Nelson, por las palabras. Buenas noches, igreja do Senhor. Boa noite, igreja do Senhor. Pode se sentar. Podem sentar-se. Bem, com uma grande satisfação de estar esse terceiro dia da conferência. Vou falar uma coisa para vocês. Desde sexta que nós começamos, sexta, sábado e domingo, às vezes nós vamos ministrar a palavra e acabamos sendo ainda mais ministrado, ainda mais impactado por Jesus Cristo. Quão bom é estar no meio da família. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou missionário no Chile já há 7 anos, frequento, já sou dessa igreja, me enviou desde 2004, eu me converti, 2006, eu fui no seminário e daí diante, 7 anos no campo missionário. Então, graças a Deus, pela família, que são vocês, têm orado por mim. Há pouco tempo recebi o pastor Jonas, falando que as crianças oravam por nós, e várias coisas, o pastor sempre vai nos visitar, e para quem está fora no campo, uma visita é algo muito importante, muito importante. Um abraço, uma palavra de ânimo, e graças a Deus essa igreja tem dado isso com a vida do pastor lá. Então, queria de primeira mão agradecer a essa igreja, que é onde eu ouvi falar de Jesus. E eu quero falar para vocês essa noite, Jesus é a coisa mais importante na minha vida, e na nossa vida tem que ser. Jesus, ele acredita muito em nós. Jesus, ele investe pesado em nós. Então, tudo que foi feito hoje aqui, que satisfação. Eu não trocaria isso por nada. Se tiver que escolher quantas vezes fosse necessário fazer missões e pregar o evangelho, eu ia decidir todas as vezes. Porque não tem coisa melhor do que estar no maior empreendimento do mundo, que é ganhar almas para Jesus, que é sacar as pessoas de um caminho torto e transportar eles para a maravilhosa luz, que é Cristo Jesus. O Jonas tem um vídeo para passar, ele está aí, Jonas? Vamos começar com o vídeo, está ali, tá a ponto? Olá, buenas noches, estou aqui com o nosso irmão Alex, e ele agora vai apresentar um pouquinho de sua roupa, uma roupa que ele ocupa aqui para lá. Quando eu vou lecionar as classes, ele está com sua roupita. Vai, Alex, como apresenta essa? Bueno, amigo, en primer lugar no estoy preparado para la Feria de Misiones, sí. Pero bueno, este es un poncho que representa la zona donde yo vivo, que es la cuarta región, y más al norte donde nací. De alguna manera representa a los pueblos originarios y también es una forma de culturización. Para mí, yo quiero llegar a esos puntos también donde esta ropa es típica, pero vamos hacia adelante, vamos por esos pueblos. Mi objetivo es México, ojalá que Dios lo cumpla así, pero quiero decir que las personas que están acá, los misioneros, Pastor Rodrigo, Pastor Eder, Marcado, como fue el que estuvo acá, han sido una gran bendición para mí. Yo era una persona realmente que no creía, era un anarquista, era un punky. Ahí Eder le va a traducir lo que estoy diciendo, y ahora estoy acá y entregué mi corazón completo a Cristo, y de eso estoy muy agradecido. Se comprueba mucho lo de la Biblia, que el evangelio no es para los judíos, sino también para todos los gentiles, y nosotros somos dentro de eso. Así que bendiciones a todos, espero algún día estar con ustedes, y muchas gracias por la atención, y que el Señor los bendiga a todos. Amém. Eu estou aqui com o nosso irmão Alex, ele tem um tremendo testemunho, vou falar um pouco em português, permita. Então, o que passa, ele tem um testemunho tremendo, eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho aí, mas essa é a motivação da gente estar no campo missionário e fazendo o que a gente faz. É pessoas como Ali, entregando a vida para Jesus, entendendo e vivendo 100% também. Então, um abraço, bendiciones. Amém, glória a Deus. Então, esse é o meu amigo Alex. Ele era um punk, ele era uma pessoa anarquista, vamos dizer assim, a sua forma de pensar.
Era um homem que não acreditava em Deus. E graças a Deus, por causa dessas pessoas, é que motiva nós de estarmos no Evangelho. E principalmente pregando o Evangelho. Porque Muchas gracias, hermano Nelson, por la palabra. Buenas noches, igreja do Senhor. Boa noite, igreja do Senhor. Pode se sentar. Podem sentar-se. Bem, com uma grande satisfação de estar esse terceiro dia da conferência. Vou falar uma coisa para vocês. Desde sexta que nós começamos, sexta, sábado e domingo, às vezes nós vamos ministrar a palavra e acabamos sendo ainda mais ministrado, ainda mais impactado por Jesus Cristo. Quão bom é estar no meio da família. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou missionário no Chile já há 7 anos. Frequento, já sou dessa igreja, me enviou desde 2004. Eu me converti, 2006. Eu fui no seminário e daí diante, 7 anos no campo missionário. Então, graças a Deus, pela família que são vocês, têm orado por mim. Há pouco tempo recebi o pastor Jonas, falando que as crianças oravam por nós. E várias coisas, o pastor sempre vai nos visitar. E para quem está fora no campo, uma visita é algo muito importante. Muito importante. Um abraço, uma palavra de ânimo. E graças a Deus essa igreja tem dado isso com a vida do pastor lá. Então, queria de primeira mão agradecer a essa igreja, que é onde eu ouvi falar de Jesus. E eu quero falar para vocês essa noite. Jesus é a coisa mais importante na minha vida. E na nossa vida tem que ser. Jesus, ele acredita muito em nós. Jesus, ele investe pesado em nós. Então tudo que foi feito hoje aqui, que satisfação. Eu não trocaria isso por nada. Se tiver que escolher quantas vezes fosse necessário fazer missões e pregar o Evangelho, eu ia decidir todas as vezes. Porque não tem coisa melhor do que estar no maior empreendimento do mundo, que é ganhar almas para Jesus, que é sacar as pessoas de um caminho torto e transportar eles para a maravilhosa luz, que é Cristo Jesus. O Jonas tem um vídeo para passar, ele está aí, Jonas? Vamos começar com o vídeo. Está ali, Está a ponto? Olá, buenas noches. Estou aqui com o nosso irmão Alex. E ele agora vai apresentar um pouquinho de sua roupa, uma roupa que ele ocupa aqui para lá. Quando eu vou lecionar as classes, ele está com sua roupita. Vai, Alex, como apresenta essa? Bueno, amigo, en primer lugar no estoy preparado para la Feria de Misiones, sí. Pero bueno, este es un poncho que representa la zona donde yo vivo, que es la cuarta región, y más al norte donde nací. De alguna manera representa a los pueblos originarios y también es una forma de culturización. Para mí, yo quiero llegar a esos puntos también donde esta ropa es típica, pero vamos hacia adelante, vamos por esos pueblos. Mi objetivo es México, ojalá que Dios lo cumpla así. Pero quiero decir que las personas que están acá, los misioneros, Pastor Rodrigo, Pastor Eder, Marcado, como fue que estuvo acá, han sido una gran bendición para mí. Yo era una persona realmente que no creía, era un anarquista, era un punky. Ahí Eder le va a traducir lo que estoy diciendo. Y ahora estoy acá y entregué mi corazón completo a Cristo y de eso estoy muy agradecido. Se comprueba mucho lo de la Biblia, que el Evangelio no es para los judíos, sino también para todos los gentiles, y nosotros somos dentro de eso. Así que bendiciones a todos, espero algún día estar con ustedes y muchas gracias por la atención y que el Señor los bendiga a todos. Amém. Eu estou aqui com o nosso irmão Alex, ele tem um tremendo testemunho, vou falar um pouco em português, permita. Então, o que passa, ele tem um testemunho tremendo, eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho aí, mas essa é a motivação da gente estar no campo missionário e fazendo o que a gente faz. É pessoas como Ali, Entregando a vida para Jesus, entendendo e vivendo 100% também. Então, um abraço
Bendiciones. Amém, glória a Deus. Então esse é o meu amigo Alex. Ele era um punk, ele era uma pessoa anarquista, vamos dizer assim, a sua forma de pensar. Era um homem que não acreditava em Deus. E graças a Deus, por causa dessas pessoas, é que motiva nós de estarmos no Evangelho, e principalmente pregando o Evangelho, porque nós podemos contribuir assim como muitos contribuíram para a nossa mudança. Então, muito obrigado, pastor Jonas, primeiramente, né? Através de suas pregações, seu testemunho de vida, impactou. Então, às vezes nós estamos numa reunião, damos uma mensagem, não sabemos o que pode suceder, uma pessoa levantando. Esse dia o pastor falou do Billy Graham, né? Fizeram uma mensagem, e naquele dia só uma pessoa entregou para Jesus, ou só decidiu por Cristo, mas mal sabia que aquela pessoa era Billy Graham. E Billy Graham, quem foi Billy Graham, né? Um grande homem. Quem é esse Billy Graham que ainda ele está vivo? Billy Graham ganhou muita alma para Jesus com seus trabalhos. Então nós não sabemos o que pode acontecer, mas são pessoas desse tipo que faz a gente continuar, que faz nós entendermos o valor do amor de Cristo. Deus, ele gosta muito de almas, e Deus preparou esse momento para cada um de nós. Você é muito importante para Deus. Não é à toa, essa reunião não foi à toa. Ele programou para você estar aqui e escutar tudo o que você vai escutar essa noite. Deus, ele quer ministrar seu coração. Deus, ele quer resolver aqueles dilemas que você tem. É essa noite. Abra seu coração para Deus. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. É impossível nós queremos ouvir a voz de Deus e não ouvir, porque o mais interessado é Jesus Cristo, de transmitir a verdade para nós. O Evangelho é muito mais do que simplesmente uma religião, ou algo, uma história. É real, é uma verdade que transforma, que liberta e que faz impacto em nossa vida. Toda alma é importante para Cristo. E dessa alma que era punk, não tinha nenhum compromisso, já viveu na rua, bêbado, entrou para o jiu-jitsu, e através de um trabalho que eu também tenho um pouco do jiu-jitsu, né? Nós fazíamos um pouco de jiu-jitsu, e tudo que a gente se envolve, o testemunho conta muito. E sempre ele via eu e mais um amigo que praticava de uma forma distinta. Então sempre convidamos para ir na igreja, e ele ia na nossa igreja lá. E um certo dia, ele pediu num treinamento: posso orar a Deus? Que no final do treinamento nós orávamos, né? Nós achamos estranho, né? Porque um cara duro, cheio de tatuagem no corpo, quem olha ele assim. E teve um dia que ele falou: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele entrou numa reunião de quinta-feira: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele já está morando comigo 8 meses. Verdadeiramente um discipulado intenso. Das 8 ao meio-dia, escutando a palavra de Deus. Nas aulas. Tem dado paz no nosso coração. Ela tem que encontrar uma morada no nosso coração. Porque assim como que uma semente, ela entra para ela ser germinada e virar uma flor bonita, assim a palavra de Deus, ela espera ser encontrada. Como uma semente que vai ser lançada ali, e ali vai gerar um fruto. 30, 60, 100 por um. Parte de nós entregarmos isso. Eu fico pensando, nós não era digno de receber o que nós recebemos, que é a salvação de Cristo, a justificação. Em Romanos capítulo 5, todo vem falando sobre a justificação do homem, que Deus, ele trabalhou para a justificação do homem. Ele enviou Jesus Cristo, um homem, um Deus que marcou a história, que não tem nem como querer negar. Historicamente, por isso existe o AC e o DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É um marco na história, quem vai negar? Alguns tentam negar que ele era Deus, mas entra João falando que ele era o Verbo.
E o Verbo se fez carne para habitar no meio de nós. Deus, cara, largou sua glória, enviou seu Filho por mim e por você. Porque Ele nos ama. Sem falar da criação. Ele nos criou, nos deu a oportunidade de viver, de respirar até um fôlego de vida. O homem pecou. Sempre tem sido o pecado o problema do homem, porque ele tem rechaçado a Deus, prefere viver do seu jeito, da sua forma, e sempre rompe, sempre quebra a cara, porque sabe que não é o melhor caminho de ser tomado, sempre está transgredindo contra Deus. Mas Deus, Ele falou: eu vou dar vitória, mesmo assim, para esse povo. Eu vou enviar meu Filho. E aí, em Gênesis 3,15, Ele dá uma promessa, que ali mostra que a serpente ia ser pisada, significando que Jesus ia vir, ia quebrar tudo isso daí. Então, Gênesis 3,15, que mostra a vitória de Deus, a derrota de Satanás e a nossa esperança, ela é decretada por Deus em Gênesis 3,15. E Deus, Ele vem trabalhando na história. Levanta um povo que não era um povo, era apenas um homem, Abraão. Levanta esse povo para ser uma referência. E esse povo começa bem, mas acaba falhando também, pecando contra o Criador. Deus levanta profeta para trabalhar com essa nação. Vem a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, e Ele prepara os 12 discípulos para dar início à grande obra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós hoje. A igreja vai muito mais do que esses parâmetros, né? Os cimentos, as colunas, vai muito mais do que um lugar físico. A igreja somos nós, a igreja de Cristo. Todos aqueles que querem viver conforme a imagem e a semelhança de Cristo, que desde o início foi proposto por Jesus Cristo. Quando nós começamos a ver a história de Jesus, o caminhar de Jesus e o que Ele começou a falar, eu começo a ver: Deus nos ama muito, Deus gosta muito de almas, Deus me ama muito, Deus te ama muito. Ele está fazendo tudo, fez tudo e continua fazendo tudo. Se talvez nessa noite você faz uma reflexão na sua vida e pensa assim: pô, mas ninguém gosta de mim. Talvez sente uma carência em alguma área da sua vida. Pode ser que alguém mesmo não te ame, né, pessoa, mas há um